Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o nome do vento do Patrick Rothfuss. Talvez a gente possa começar falando um pouquinho sobre esse sobrenome. Esse TH aqui não é pronunciado, viu, gente? Agora, se você tiver com muita, mas muita vontade de pronunciar, pronuncia só o T, bem suavezinho, Rothfuss. Eu sei que na escola de inglês te ensinaram que esse TH tem sempre aquele som de mentira, não é sempre, muitas vezes ele nem é pronunciado, principalmente quando ele aparece assim, ó, no meio de uma palavra. Eu comecei a ler esse livro aqui já tem um tempinho, já tem alguns meses, aí, uns 3 ou 4 meses. E confesso que ele não tinha me chamado a atenção, gente. Eu li assim 2 capítulos um dia e falava, ai, será que esse livro vai ser bom mesmo? É tão gordinho. Depois eu lia mais 100 páginas e pensava, cara, o livro não tá indo pra lugar nenhum. Até chegar um momento em que eu resolvi abraçar o livro e aceitar a forma como ele foi escrito, a forma como o autor optou por contar a sua história, enfim, gente. Uma coisa que já tinham me dito há muito tempo é que esse livro aqui inteirinho se passava em um dia. E logo no começo da leitura a gente já percebe que não é bem assim, né? Porque vários dias se passam até os 2 personagens principais aqui da história se encontrarem. Quem são os 2 principais personagens dessa história? Um deles é um cara chamado Kvolt, que eu vou chamar de Colt, porque esse é um dos nomes dele. Ele tem vários nomes, dentre eles algumas alcunhas do tipo o Arcano, o Matador de Reis, enfim. Inclusive o título dessa trilogia, que se Deus quiser vai ser uma trilogia. Por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente que se empolga na escrita, né, dessas séries e acaba, né, aumentando e virando 8. Cá pra nós, será que hoje em dia a gente teria a mesma paciência de ficar esperando todos esses volumes que a gente já esperou uma vez na vida? Sei lá, mas ao que tudo indica serão apenas 3 livros mesmo. Os 2 primeiros já foram lançados, o terceiro ainda nem foi publicado pelo próprio autor. Então sabe Deus quando é que vai chegar aqui no Brasil o terceiro livro. Então, a gente meio que tem certeza de que vão ser apenas 3 livros, porque no início da história, o Colt, né, comecei a falar dele, parei, não sei porquê, mas enfim, o Colt vai dizer pro cronista, que é o segundo personagem principal dessa história também, apesar dele não ter tanto destaque aqui, mas ele tem muita importância, gente. Então, o Colt vai dizer para esse cronista que ele precisa de 3 dias para contar a sua história. O subtítulo desse primeiro volume é Primeiro Dia. Mas vamos voltar um pouquinho então. Esse livro então vai contar a história deste cronista que um belo dia está fazendo uma viagem. Ele precisa parar numa taberna, que também é uma hospedaria, enfim, fazer uma pausinha na viagem dele. E meio que por lá ele vai encontrar então o dono dessa hospedaria, que é o Colt. Eu não vou dizer pra vocês em que circunstâncias exatamente eles vão se conhecer, porque isso é interessante e acontece logo no início do livro, tá, gente? Mas enfim, vai que alguém aí ainda não leu O Nome do Vento. Mas esse cronista desconfia de que, na verdade, esse Colt é o grande cara. Um cara lendário que foi, então, provavelmente o matador do rei. E que, portanto, seria, então, o grande responsável pela guerra que tá rolando ali naquele mundo. Inclusive, nesse livro aqui, a gente tem todo um trabalho de construção de um mundo novo. É um outro universo, tá? Enfim, tem uma guerra braba rolando aí há muito tempo nesse mundo. E o cronista desconfia de que aquele cara ali, o dono daquela taberna, era, na verdade, o causador de tudo isso. Então, ele chega pra esse cara e fala, então, você não é aquele cara lá? Enfim, o Colt, num primeiro momento, não vai desmentir, que vai deixar muito pano pra manga. E num dado momento ele vai concordar em contar sua história pra esse cronista. E é aí que ele vai dizer pro cronista, ok, eu vou contar a minha história, só que a gente vai precisar de 3 dias pra eu contar a minha história completamente, certo? O cronista aceita e fica lá então ouvindo a história do Colt. E aqui nesse primeiro volume a gente tem exatamente tudo que ele contou no primeiro dia pro cronista. Ou seja, aqui a gente vai ter então contato com as primeiras memórias do Colt. A gente vai saber como é que foi a infância dele, sendo filho de atores, né, que faziam parte de uma trupe, meio que mambembe, né, sabe aqueles grupos de atores que ficam indo de uma cidade pra outra, enfim. E aí um belo dia os pais dele estão ali fazendo uma apresentação e tudo, e eles resolvem cantar uma canção, e nessa canção eles vão contar uma história que vai incomodar demais a um determinado grupo, que dali a alguns dias volta pra onde esses atores estão acampados e mata geral, mata todo mundo. O único sobrevivente é o Colt. A partir daí a gente vai seguir na leitura então a história de um rapaz se desenvolvendo com essa coisa da vingança na cabeça. Na verdade, o que ele quer fazer num primeiro momento é entender o que foi que os pais dele cantaram de tão terrível para que tudo aquilo tivesse acontecido com eles. Então ele precisa coletar informações sobre aquele grupo e ir bolando então sua vingança, certo? Então ele vai passar por perrengues terríveis, vai ser morador de rua, E um dos grandes objetivos dele é entrar para a universidade, que é onde os grandes magos, digamos assim, vão para estudar e se desenvolver. Então algumas das coisas que a gente sabe a respeito do Colt aqui no início desse livro, aliás, por boa parte dele, é o seguinte: ele é um rapaz muito inteligente, ele é um excelente músico, ele toca o bandolim, como vocês podem ver aqui na
capa. Inclusive concordo com vocês, viu gente? Uma das cenas mais bonitas desse livro é quando ele retoma seu contato com a música, digamos assim. E outra coisa importante a respeito dele é que ele tem muito interesse em aprender magia, mas aí quando a gente fala em magia aqui dentro do Nome do Vento, a gente tá falando de magia mais voltada pra alquimia mesmo, o que é bem interessante. Inclusive aqui na mini bio do autor, no final do livro, a gente tem a informação de que uma das coisas às quais o autor se dedica, né, dedica seu tempo livre, é o estudo da alquimia. Achei isso muito legal. Assim, tem um dado momento aqui na escola em que ele vai entrar em contato com uma pessoa que sabe o nome do vento. Aí ele vai dizer qualquer coisa do tipo, se você souber chamar as coisas pelos seus nomes corretos, essas coisas vão meio que servir a você, entendeu? Elas vão trabalhar a seu favor. Isso me lembrou bastante o Into the Wild, né, o Da Natureza Selvagem. Tem um momento desse livro e do filme também, que esse rapaz está lendo um livrinho do Confúcio, se eu não me engano, e uma das grandes frases dele é meio que isso mesmo, né, que a sabedoria começa quando você começa a chamar as coisas pelos nomes corretos. E aí ele vai aprender os nomes de cada plantinha. Vocês lembram desse momento? Então, provavelmente o autor tirou aí essa ideia de, né, ter aí um certo poder sabendo chamar as coisas pelos nomes corretos dessa ideia, mas enfim. Então é isso, a gente vai acompanhando a história desse garoto que vai fazer de tudo pra conseguir entrar nessa universidade, só que ele é muito pobre, ele foi morador de rua até outro dia mesmo, então ele não tem grandes quantias de dinheiro, mas ele é muito talentoso e muito dedicado. Então, além de seus estudos, da música, da alquimia, etc., a gente vai também entrar em contato aqui nesse livro com a vida amorosa do coach, digamos assim, com os amigos que ele vai fazendo ao longo do caminho. Então, assim, tem muito pano pra manga essa história. O grande problema que eu vejo nesse livro, gente, é que ele é muito esticado, é muito incompridado. Chega um momento assim que você fica, meu, acontece logo alguma coisa. Por favor. Vou dar um exemplo pra vocês que não, gente, relaxa, calma. Se você nunca leu O Nome do Vento, isso que eu vou dizer pra você não vai fazer diferença nenhuma. Tem muita coisa acontecendo na vida do coach. Isso aqui é só um detalhezinho. Tem um momento aqui na história em que ele precisa matar um dragão, que pode não ser um dragão, enfim. Vai matar esse bichão aí. E aí, gente, sem brincadeira, do momento em que ele descobre o dragão que ele precisa matar, até o momento em que ele vai lá e faz o que ele tem que fazer, passa, sei lá, uns 10 capítulos. E você fica assim, meu, vai lá e mata aquele dragão agora. Mas não, você tá lá lendo páginas e páginas, milhares de páginas, e ai, gente. Então, pra mim, esse é o grande problema desse livro. Ele poderia ter tranquilamente 200 páginas a menos. Porque, veja bem, a história é interessante. A gente quer saber o que vai acontecer com ele. A gente quer saber se ele matou o rei ou não. Título da trilogia, Crônica do Matador de Rei, não é spoiler. Então, e aí quando eu estava lendo esse livro, muita gente me disse assim, ah, o começo é arrastado, mas depois que ele entra na faculdade tudo melhora. Não, 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 não. Quando ele entra na faculdade, a gente continua lendo 20 capítulos pra acontecer uma coisa. O que por um lado é muito bom, porque pra você aí que ama esse tipo de história, você vai ter muitos detalhes e você vai passar muito mais tempo com os personagens de que você gosta. E por outro lado vai ser muito ruim, porque quem está lendo o livro e está achando muito lenta a narrativa, não vai ficar empolgado em saber quantas vezes o personagem lavou a camisa naquela semana, sabe? Então veja bem, esse aqui é um livro bom, não é um livro ruim, tá muito longe de ser um livro ruim, é um bom livro. Mas pra você aí que gosta, né, por exemplo, de quantas estrelas você daria? Pra esse livro aqui eu daria, sei lá, 6 estrelas. Mesmo porque os meus momentos preferidos do livro eram o hoje, né, porque esse livro ele tem 2 linhas narrativas. Você tem o que está acontecendo hoje lá na taberna e você tem o que ele está contando pro cronista, ou seja, as memórias dele, etc. Eu gostei bem mais das intervenções do presente, que ele vai chamar de interlúdios. Nesses interlúdios tem algumas coisas acontecendo ali na taberna que você fica meio assim, o que será que vai acontecer? Mas aí você não vai saber o que vai acontecer porque você precisa voltar para quando o Corvo tinha 15 anos de idade, lá na universidade. Você entendeu? Mas tem algumas coisas muito interessantes. Tem uma enxurrada de referências aqui. Sobre o título do livro eu já comentei com vocês. Tem a questão do cronista se chamar cronista. Isso provavelmente vem de uma referência à novela de cavalaria. Porque em novelas de cavalaria só quem tem nome é o grande herói. Os demais personagens são sempre a mulher, o padre, o cavaleiro, o cronista. Inclusive eu não sei vocês, mas eu adoraria saber a história do cronista. Inclusive se sair um spin-off aí, um livro extra contando a história do cronista, eu vou bem querer saber mesmo. Porque tudo que a gente sabe sobre ele é que ele é um cara conceituado, ele é um cara conhecido por ir atrás de pessoas como o coach aqui, no caso do Nome do Vento, pra coletar a sua história. Então imagina o tanto de histórias que ele já não coletou por aí, o tanto de gente interessante que ele não conheceu, não é verdade?
E aí tem muita gente que viu também referência a Harry Potter por causa, né, dessa coisa da universidade, onde você vai estudar magia. Mas por favor, me corrijam se eu estiver errada, gente. Nessas histórias antigas aí de pessoas em busca de conhecimento, de alquimia e etc, sempre existiu um lugar propício para isso, né? Não vamos chamar de escola, mas sei lá, a casa de um grande mago ou algo do tipo, né? Então não é uma coisa criada pela J.K. Rowling. Então é isso, gente. Apesar de não ter morrido de amores loucamente, sim, considero este aqui um bom livro. Sim, estou interessada em saber como é que essa história continua. Como eu sei que o segundo volume já é um calhamaço, tipo, quase o dobro desse aqui, praticamente, tô achando que eu vou usar o meu esquema Guerra dos Tronos pra ler o segundo livro, né? Que é aquela coisa de ler um capítulo por semana. Aí, sei lá, daqui 1 ano e meio ou 2 eu volto pra comentar com vocês sobre o Temor do Sábio. Mesmo porque detesto ler o último livro publicado e ter que ficar esperando, sabe Deus quando, para o lançamento do último livro, gente. Estamos aí aguardando o 6º livro, né, seu George Martin? Enfim. Fica a dica aí pra você que gosta de bons livros de fantasia, livros de fôlego, livros que demoram pra acontecer alguma coisa, mas coisas bacanas acontecem. Então, se você nunca leu esse livro, talvez você deva dar uma chance. Pense com carinho. E é isso então, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.